Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Gente do céu, olha a hora, já me dá 10 tipos de medo. Senhor da glória. Gente, sempre é difícil subir aqui, mas tem dias que é mais difícil. E hoje é um dia desses. Só a graça do Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 12. Aqui Pedro traz algumas instruções aos cristãos a respeito do sofrimento por ser cristão. E a palavra do Senhor diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel e Criador e praticar o bem. Amém. Essa carta, como eu já disse, Pedro escreve aos cristãos. Se a gente vê lá no capítulo 1, ele se dirige essa carta a algumas províncias essas que o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, já haviam passado. Então aqui a gente pode concluir que Pedro estava confortando, instruindo cristãos que conheciam o Evangelho na sua totalidade, por onde Paulo passou. Não eram cristãos que ouviram somente uma parte do Evangelho, ou que não conheciam a Jesus e as consequências de servir a Ele. Mas eram pessoas que conheciam a totalidade do Evangelho. E eram pessoas que estavam sendo perseguidas, né? Não eram cristãos desinformados, não conheciam só, venham a Cristo e sua vida vai mudar e nada mais vai te acontecer, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Não. Eram pessoas que conheciam o Evangelho em sua totalidade. Então aqui o problema não era a falta de conhecimento, né? Não era um povo desinformado. Mas eles estavam sendo perseguidos, hostilizados, caluniados, né? Por seguir a Cristo. E aqui eu quero abrir um parênteses e te relembrar. Ontem aqui no culto do distinso foi falado sobre escolhas. E seguir a Cristo é uma escolha. Eu decidi por seguir a Cristo. Ninguém decide isso por mim. Não é o meu marido que me obriga a seguir a Cristo. Não é ninguém. Essa é uma decisão pessoal e intransferível minha. Eu decido por seguir a Cristo. Se ninguém mais quiser e eu quiser, eu vou continuar seguindo. Então, seguir a Cristo é uma decisão nossa, diária. Porque Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui você já tome a sua cruz, dia após dia, tome a sua cruz. A cruz é sofrimento. Cruz não é um parque de diversões. Ele não diz: pegue um avião e siga-me. Pegue uma mala de dinheiro e me segue. Ele diz: pegue a sua cruz. Pegue os seus problemas, vai ter dificuldade, vai ser pesado.
mas pegue a sua cruz e me siga dia após dia. A gente não pode se esquecer disso. A gente tem que acordar todo dia com a decisão de seguir a Cristo. Todo dia eu acordo e decido a seguir a Cristo. Todo dia eu acordo e decido abrir mão de mim mesmo para seguir a Cristo. Eu abro mão daquilo que eu acho que é certo, de fazer as minhas próprias vontades da carne para seguir a Cristo. Então isso é uma atitude que nós devemos tomar diária. Todos os dias nós temos que tomar essa decisão de tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. É de negar nós mesmos e pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Não é um único evento. Isso não acontece somente no dia que você aceitou a Ele, levantou a sua mão e recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador. Não. Não é um único evento. É todos os dias, é dia após dia. Fazer a vontade de Deus exige sacrifício, exige obediência. A porta é estreita. Nós já ouvimos aqui. A porta é estreita, não tem um mais ou menos, não tem um jeitinho brasileiro, não tem. Ou é ou não é. Ou é 8 ou é 80, ou é sim ou é não, ou vai ou não vai, ou faz ou não faz. Não tem um mais ou menos, não tem meio termo para seguir a Cristo. Ou você segue, ou você não segue. Ou você pega a sua cruz todo dia e vai, ou nem começa. Sabe quando ele fala lá, dá uma medidinha aí para ver se é isso mesmo que você quer? Seguir a Cristo é isso, é renúncia, é a cruz. Cruz é morte, Jesus carregou a cruz e morreu. Então isso é todo dia. Não tem outra conversa, não tem um mais ou menos. Não tem hoje eu acordo e decido seguir e amanhã eu não quero mais. Aí depois eu volto, aí depois eu vou. Então você não está seguindo nada. Você está fazendo a sua própria vontade. Agora seguir a Cristo é uma decisão diária, todos os dias, pessoal e intransferível. E naquele tempo, os cristãos estavam sendo perseguidos, muitos mortos, porque eles não aceitavam o comando do imperador, de César na época. Porque eles tinham o imperador, o rei, como um Deus. E ele também queria ser considerado como um Deus. Tanto que a palavra que eles usam para Jesus, como seu Senhor, como seu dono, é a raiz grega Kyrios. E é o mesmo que César queria que usassem para que chamassem a ele, para que se referissem a ele. Então o povo, não que eles não queriam cumprir com as suas obrigações civis, né? Mas eles não aceitavam, eles não se submetiam a esse governo de César quanto dono deles, quanto senhor deles. Eles só usavam esse termo para Jesus. Então, por isso, eles começaram a ser perseguidos, caluniados. Enfim, é a vida do crente, né? É a vida do crente, é o que a gente passa todo dia. Quando eu comecei a ler esse texto e meditar, eu vi que isso aí até hoje, a gente é caluniado e perseguido por amor de Cristo, pela forma com que a gente se comporta, com aquilo que a gente fala. E então, o povo não aceitava esse comando do Senhor. De ser considerado como Deus, tinha que prestar cultos a César. E então o povo começou a se opor a isso, né? Eles não participavam de festas, né? Tinha muita prostituição, tinha muita orgia, e nisso tinha muitos cultos a inúmeros outros deuses. Então o povo não seguia, eles não compactuavam com isso. Eles não estavam envolvidos com isso. Então, eles eram considerados o quê? Antissociais. Né? A pessoa não se mistura com ninguém, ela acha que ela é melhor do que ninguém. Eles eram considerados essas pessoas naquela época. Eles eram antissociais e, em alguns casos, eles eram considerados até ateus. Porque eles só acreditavam em um Deus. Em um único Deus. Então, eles eram muito perseguidos, caluniados, por causa do amor que eles tinham por Jesus. Porque eles decidiram seguir a Jesus. E aqui Pedro trata com eles desses sofrimentos. Sofrimentos que eram causados pela postura que eles tinham por ter uma vida cristã. Nós sofremos nesse mundo, gente, por inúmeros motivos. A gente está aqui, a gente está debaixo do mesmo governo, a gente está debaixo da mesma situação financeira,
né, do país. Se vai bem, todo mundo vai bem. Se vai ruim, todo mundo vai ruim. Todo mundo sofre. Se vem uma chuva e alaga o seu bairro, sua casa também vai ser afetada. Não é? A gente está aqui, então a gente sofre essas coisas de forma genérica, como todo mundo sofre. Qualquer cidadão sofre, nós também sofremos. Nós não estamos imunes a essas coisas porque nós seguimos a Jesus. Não é porque nós amamos ao Senhor e decidimos seguir a Ele que nós vamos estar dentro de uma bolha e que nada vai mais nos afetar. Se vier uma pandemia e a situação, muitas empresas vão quebrar, nós estamos sujeitos a isso. A gente está aqui. Apesar de nós termos o Senhor, o nosso Deus, nós vivemos pela fé, Ele é o Deus que cuida. Mas esse tipo de sofrimento, todo mundo está sujeito. Uma doença, todo mundo, qualquer um está sujeito a isso. Então, aqui ele trata do sofrimento por seguir a Cristo. Esse sofrimento que qualquer um está suscetível a acontecer. Então, nós sofremos porque nós somos cristãos. Além desse sofrimento que todo mundo sofre, a gente ainda sofre porque é crente, né? E há decisões erradas que nós tomamos? Sim, então a gente sofre. Há o sofrimento causado pela desobediência. E há um sofrimento causado por amor de Cristo. Mas quando nós nos arrependemos, se nós tomamos atitudes erradas, quantas vezes, quantas coisas erradas a gente já fez e a gente plantou, a gente vai colher. Mas há misericórdia e consolo quando há arrependimento. Quando eu estava meditando nesse trecho, eu me lembrei. Gente, quem aqui já teve CNPJ e não pagou a guia do Simples Nacional? Meu irmão, fica um mês sem pagar a guia do Simples, daí no outro mês você já não consegue, porque é um juro acima de juros, é um negócio assim, que vai virando uma bola de neve, que você não consegue mais sair daquilo. E aí, teve um tempo que, causado pela nossa desobediência, a gente não pagou a guia do Simples, mas por um bom tempo. Gente do céu, a hora que eu me deparei com o quanto eu estava devendo para o governo, meu irmão, eu quase caí das pernas. Recebi uma cartinha lá na minha casa. E apesar de eu estar correndo atrás, né, nós estarmos atrás para tentar resolver, eu não conseguia resolver aquela situação. Ficou uma dívida impagável. E aquilo era uma coisa que estava me incomodando tanto, tanto, tanto. Falei, Jesus amado, eu estou lá, eu estou cantando e eu estou devendo para o governo. Eu sei que o governo, meu dinheiro para ele não é nada, mas, Senhor, isso aí está me afetando, isso está me fazendo mal. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, Camila está devendo. Eu não quero isso, Jesus. Eu sei que foi uma decisão errada, eu sei, Jesus, mas me perdoa, pelo amor de Deus, me ajuda. E ali, estava sempre acompanhando e vendo o que dava para ser feito, mas eu não tinha solução, gente. Não tinha solução para aquela dívida. Aí um dia, na célula, tem lá o momento do milagre, né, o banquinho do milagre, e eu sentei naquele banquinho. Falei, Senhor, eu sei que isso foi por uma decisão errada nossa, foi por uma irresponsabilidade financeira da nossa parte, Jesus, mas me ajuda. Eu preciso pagar essa conta. E eu me lembro que isso foi na quarta-feira, e os irmãos oraram. Quando foi na quinta-feira de manhã, eu entrei lá no site do Regularize. Tinha uma condição de pagamento que eu nunca tinha me sugerido aquilo. E ali naquele momento, eu consegui negociar a minha dívida. Agora eu tenho a pagar, mas não tenho vencida. Vou ficar por um bom tempo pagando? Vou. Mas não estou devendo. Contas a pagar não é dívida vencida. E ali eu glorifiquei ao Senhor. Então o Senhor tem saída quando nós nos arrependemos de decisões erradas que um dia nós tomamos. Esse aqui é o meu exemplo, porque a gente foi muito irresponsável financeiramente por um bom período da nossa vida. E agora a gente colheu esses frutos. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, me deu condição de pagar. Então Ele pode, quando tem arrependimento, Ele tem uma nova estratégia, Ele dá uma nova saída. Ele é um Deus misericordioso e cheio de amor. Então, quando há arrependimento, tem graça e tem consolo do Senhor para nós.
E aqui eu queria discorrer 6 pontos com vocês sobre esse texto. E no verso 12, ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Ou seja, gente, não fique espantado quando as coisas difíceis acontecerem. Está tudo certo. Não se espantem com o fogo estranho. Está tudo bem. Não se estranhe quando o sofrimento bater na sua porta. Como eu já disse, ser cristão não me faz melhor do que ninguém. Eu não estou imune a sofrimento. Então não se espantem quando isso acontecer. E quando ele diz assim, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Essa palavra de fogo aqui que ele usa para o fogo que está entre vocês, é o mesmo original do grego quando ele se refere ao ouro que é purificado pelo ouro. Aliás, o ouro purificado pelo fogo. É esse mesmo fogo que purifica o ouro. É esse mesmo fogo que surge entre nós. E quando eu penso nisso, eu concluo que esse fogo estranho, essas provas, isso que acontece em nós, por nós servirmos a Cristo, vem para nos provar, vem para nos purificar. Deus nunca prometeu uma vida plena. O caminho é estreito. É difícil. No mundo tereis aflições. Então, quando nós formos surpreendidos com esse fogo, com essa dificuldade, com esses problemas, com essas provações, não se surpreenda com isso. Porque é Jesus nos purificando. Porque quando a gente passa por qualquer dificuldade, gente, isso aí é unânime, nem adianta falar que você é diferente. Porque quando a gente passa por qualquer dificuldade, não adianta, a gente fica mais pertinho de Jesus. A gente fica, a gente ora muito mais. Você pode orar todo dia, mas quando vem uma dificuldade, quando bate uma doença, quando teu filho fica doente, quando acontece alguma coisa, você ora muito mais. Você lê a Bíblia muito mais. Então nós nos achegamos a Deus muito mais. E à medida que nós nos achegamos a Ele, nós conhecemos mais a Ele, nós somos dia após dia transformados, mudados. Então esse fogo aqui, ele traz a respeito de purificação. É quando os nossos sofrimentos testam o nosso caráter. A gente sofre mesmo, mas é para testar o nosso caráter, é para nos aperfeiçoar, é para fazer que nós nos cheguemos mais perto dele e, consequentemente, vamos ficar mais parecidos com ele. Ou seja, é uma forma com que o Senhor usa para nos limpar. Então, não se surpreenda quando a dificuldade vier na sua porta. É só Jesus te provando para o seu caráter ficar aprovado. E segundo ponto, no verso 13, ele diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegre-se no sofrimento. Ai, meu Deus, isso eu sou até contraditório. Alegrem-se no sofrimento. Gente, quando ele diz alegrem-se no sofrimento, não é no sentido de ai, glória a Deus, estou doente. Oh, aleluia, meu filho não está mais na igreja, glória. Não é isso, gente. Ele não está pedindo para você se alegrar com o seu sofrimento. Ele diz alegrem-se no sofrimento. Então não é no sentido de ai, a casa está caindo, glória a Deus, ai, estou tão feliz porque meu marido não vem mais para a igreja. Não é isso. Ele diz alegrem-se no sofrimento. Então está sofrendo, mas eu estou alegre. Porque quando nós participamos, ele diz aqui, né? Tem uma outra versão que ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, a gente está sofrendo tanto quanto Cristo sofreu. Então, alegrem-se nisso. Porque se nós sofremos, à medida em que Cristo sofreu, nós também vamos sofrer. A sequência, gente, é a mesma. Jesus sofreu, teve cruz, mas teve ressurreição. Primeiro teve o Gólgota, depois teve a tumba vazia. E nós também somos assim. Nós primeiro vamos sofrer, mas nós temos a esperança da eternidade na glória. Isso aí supera qualquer coisa. Nós podemos passar por inúmeros. Nós podemos passar, gente, ó, vamos pensar comigo aqui, ó, dos 15
Pode ser bem difícil a vida mesmo, hein? Dos 15 até os 60 anos sofrendo. Você pode passar esse período da sua vida e falar, meu Deus, é só luta, é só luta, é só luta. Mas isso comparado à eternidade da glória, não é nada. Eu sei que é difícil, gente. Você vai falar assim, mas você nem sofre tanto assim para você falar. Gente, mas é esse olhar que você tem que ter. Quando você estiver na dificuldade, quando você estiver na luta. Você tem que olhar da perspectiva eterna. Senão você não vai se alegrar mesmo. Vai ser bem difícil você ficar alegre no seu sofrimento. Então a gente tem que mudar o nosso olhar. Mude a sua perspectiva. Comece a olhar da perspectiva da eternidade. Eu estou sofrendo aqui? Estou, mas não vai ser para sempre. Está difícil aqui, não tenho dinheiro aqui, mas vai ser um dia que eu vou andar nas ruas de ouro. É sobre isso. A gente tem que mudar o nosso olhar, senão a gente vai ficar deprimido, chato, e vai andar de... Vou falar, meu Deus, ser crente igual isso aí, eu nem quero ser crente, né? Eu sei que é difícil. O sofrimento, ele serve para nos aperfeiçoar. E nós devemos nos alegrar no nosso sofrimento. Quando nós estivermos passando por lutas, por dificuldades, assim como Cristo sofreu, nós precisamos entender que há uma glória a ser revelada. Paulo diz que considero que o sofrimento do tempo presente não pode nem ser comparado com a glória que um dia há de ser revelada. Essa é a nossa esperança. É o dia que a gente não vai mais sofrer, é o dia que a gente não vai mais ter dificuldade nenhuma, não vai mais ter doença, não vai ter mais nada que vai nos afligir, não vai ter governo, não vai ter presidente, não vai ter mais ninguém que vai nos afetar. É Jesus, o justo juiz, que vai governar, e a gente vai governar do lado dele ainda. Vale a pena permanecer, porque nós vamos governar junto com ele. Gente, vocês estão achando que a gente vai ficar fazendo o quê aqui? Cantando no coral? Não! Ele vai governar a terra e nós vamos trabalhar com ele. Não vai ter para ninguém, vai ser nós do lado de Jesus. Eu já falei que eu queria ser assistente pessoal dele. Não dá, a gente vai reinar junto com ele, então vale a pena permanecer. Alegrem-se, alegrem-se, apesar da dificuldade. Há uma glória a ser revelada. Em terceiro lugar, no verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se vocês são insultados, se vocês são injuriados, se vocês são censurados, aqui a palavra também quer dizer censurados, essa palavra tão em alta. Se a sua reputação foi colocada à prova, se mentiram sobre você, falaram para os outros aquilo que não era verdade sobre quem era você, né? Feriram com a sua reputação, alegrem-se nisso, vocês são felizes. Quando te caluniam, vocês são felizes, felizes são vocês. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. A glória do Senhor está sobre nós. Isso é refletido. Não tem como um cristão que tem a glória de Deus, cheio do Espírito Santo, não refletir isso. Se você não reflete, se lá no seu serviço, ninguém sabe que você é crente, ou ninguém nunca nem notou de você falar um amém, Deus abençoe, glória a Deus, vale a pena você rever aí. Se a glória do Senhor está sobre você. Não estou dizendo que a gente tem que andar, né, pregando 24 horas onde a gente for. Não. Mas quem é crente, gente, é diferente. O crente, ele fala diferente, ele age diferente. Então, nós precisamos refletir a glória do Senhor. Então, se nós somos injuriados, se nós sofremos com isso, nós somos felizes. E esse povo, eles sofriam justamente por causa disso. Pela postura que eles adotavam mediante a todos. Eles eram diferentes. E apesar de que em muitos lugares, né, a igreja é perseguida, pessoas são literalmente mortas, né? Mortas por amor do Senhor, por falar de Jesus, ou por pregar sobre Jesus. Aqui onde nós vivemos, no Brasil, nós sofremos sim. E está cada dia pior. É uma chamada violência simbólica que nós sofremos aqui. Porque nós somos censurados. Vai você, crente, vai um jovem cristão numa universidade federal, sei lá, ou até mesmo na UEM,
e decide cursar um curso do tipo letras. Chega lá na sala e fala que ele é cristão. Para ver o que esse abençoado não vai passar. Se ele vai aguentar terminar a faculdade dele. É sobre isso, gente. Essa é a calúnia. Esse é o tipo de censura. É sobre isso que nós vamos sofrer. É o governo querer enfiar a goela abaixo dos nossos filhos uma ideologia que a gente não acredita. E daqui uns dias a gente não vai poder mais mandar os filhos da gente para a escola. Porque as coisas que eles estão ouvindo, o tipo de pessoa, o tipo de professor que tá se formando. Isso aí é o sofrimento por amor de Jesus. Esse é o sofrimento que nós vamos ter. Não sei a que ponto nós vamos chegar. Se você faz alguma publicação, às vezes na sua rede social, você é insultado, censurado por causa disso. Ainda dizem, né, o Estado é laico, mas não é. Eles querem impor a ideologia deles. Eles não respeitam mais os cristãos. Então, é isso que nós vamos sofrer. É quando lá onde você trabalha, todo mundo fica falando abobrinha e a hora que você chega, eles ficam quietos. Ai, chegou a crente. Não, a gente pode falar sobre essas coisas não, perto dela, né? Porque ela é crente. É isso. Nós vamos ser insultados e caluniados pela postura, pelo nosso comportamento, onde nós formos, onde nós estivermos. E felizes somos nós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus está sobre nós. Eu quero mais mesmo que eu chegue no lugar e falar, a crente chata chegou. Eu espero mesmo que eu seja reconhecida assim, se for preciso. E lá vem a Camila crentona. No final do ano, lá na minha família, eu acho que eu fui tirada de assantona. Mas eu não me importo. Eu não estou nem aí. Podem pensar o que quiser de mim. O que importa é que eu quero obedecer ao Senhor em todas as coisas. Não importa se eu vou ficar sem amigo, se todo mundo do grupo vai ficar falando de coisas e eu vou simplesmente sair do grupo. Pode me chamar de chata, de quadrada, de que quiser. Eu não estou nem aí. É sobre isso, nós vamos sofrer, isso aqui está escrito. Se ele falou para esse povo nessa época, isso aqui é mais atual do que o jornal de amanhã. Nós vamos sofrer. E nós vamos sofrer muito. E diz respeito ao nosso comportamento, à nossa postura. E em quarto lugar, se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Ou seja, gente, já que é para sofrer, a gente é crente, a gente já sofre. Então, meu filho, que não seja por causa dessas coisas. Não vai sofrer porque você é um bandido. Não sofre porque você é assassino, ladrão. Aí às vezes você pode falar assim, mas Camila, eu nunca nem matei ninguém. Tô livre, né? Não seja como assassino, eu nunca matei ninguém, não estou nesse grupo do assassino. Nunca roubei ninguém. Não sou ladrão. Né? Não passo a perna em ninguém, né, gente? Você é justo com as suas coisas, você cobra o preço certo do seu serviço, você não passa a perna em ninguém, você não está roubando de ninguém. Então você não é ladrão. Aí você pensa, não sou ladrão. Não sou criminoso, nunca fiz nada que eu fui preso, né? Que eu fui criminalmente acusado. Estou livre, né? Mas, gente, olha aqui o outro. Como que a gente vai sofrer? Como quem se intromete nos negócios alheios. Se intrometer na vida dos outros. A gente vai sofrer por se intrometer na vida dos outros. Por falar o que não era para ter falado. Sabe por quê? Que esse negócio de rede social também, né, gente? Tem hora que a gente vê as coisas, a gente já julga, a gente já dá sentença, a gente já resolve a situação, né? A gente se intromete nos negócios alheios. Por muitas vezes. Nós sofremos porque a gente se intromete onde a gente não é chamado. A gente se envolve em coisa que não era para a gente ter se envolvido. A gente faz o que não era para ter feito. A gente se envolve tanto na vida dos outros que a gente se esquece de cuidar da nossa. Então isso também causa sofrimento. Tanto quanto um assassino. Tanto quanto um criminoso. Então, nós precisamos tomar cuidado. Sabe? Porque a gente gosta de sentenciar a vida dos outros, né? De olhar e falar, aquele ali já era. Não, para aquele não tem salvação mais. Não, essa situação não tem mais o que fazer. Eu não estou falando, gente, que
Porque a Bíblia também nos adverte, a Bíblia também nos ensina que se o meu irmão pecar, vai e conversa você e ele. Vocês dois, a sós. Ele não está falando para você publicar nada no seu Facebook. Ele não está falando para você meter a boca no seu marido pelo Instagram. Ele não está falando isso. Vai e resolve a sós, você com o seu irmão, se você vê que ele pecou. Se não funcionar, você chama mais um, né? Se não funcionar, aí você fala. Mas tem um passo a passo. Então nós sofremos sim, nesse mundo, nessa vida, porque a gente se intromete onde não era para ter sido chamado, né? A gente gosta de dar palpite na vida alheia. A gente gosta. Infelizmente. Então que nós tome cuidado. Você está sofrendo por causa de quê? Você sofre? Eu acho que a gente sofre, né? Todo mundo sofre. Mas dá uma pensada aí, você está sofrendo por causa de quê? Da onde advém o seu sofrimento? Ele surge do quê? Reflita sobre. Em quinto lugar, verso 17, ele diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Gente, sabe o que ele está querendo dizer? Vou simplificar. Se vocês já estão sendo provados, se vocês que pertencem a Cristo, que servem a Ele, já têm dificuldade, já são provados, se esse julgamento começa conosco, que a gente obedece, imagina para aquele que não obedece. Então, se já é difícil para nós, se a luta já é grande para nós, agora você imagina para aquele que não obedece. É isso que ele está querendo dizer. O julgamento já começa pela casa de Deus. Ai, me perdi. Aqui. E nós já vivemos os últimos dias da igreja na face da terra. Gente, é cada dia mais alarmante, né? Jesus, o céu, volta logo. Maranata, Maranata. Eu falo isso todo dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não quero mais trabalhar para ninguém mais, não. Eu quero reinar junto com o Senhor. E está cada dia mais difícil. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E o juízo de Deus já começou pela casa dele. O Senhor, ele é um pai amoroso que corrige. Então, o juízo é correção. Então, se o juízo já começou por nós, é porque ele nos ama. E porque ele quer que a gente entra no eixo. Lá em Mateus 24, Jesus diz assim: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Eu sou o Cristo, dizendo eu sou o Cristo, e vão enganar muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenha medo, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. E vocês, nós, cristãos, nós seremos odiados por todas as nações. Por causa de quê? Por minha causa. É sobre isso. Já começou. É guerra, é rumor de guerra, a gente passando fome, já está tudo se cumpriu já. Jesus está às portas. Então, se nós, filhos, estamos sendo provados, é porque Ele te ama. Ele quer que você dê uma ajustada, dá uma recalculadinha na rota, veja bem por onde você está andando, se humilhe, se arrependa, peça perdão, começa tudo de novo. E assim a gente vai seguindo. Então, Ele não quer que ninguém se perca. Então Pedro diz, né? Se para vocês que é filho está difícil, você imagina daqueles que não obedecem a Deus. Qual vai ser o fim daqueles que não obedecem a Deus? Porque assim, eles já sofrem igual a gente sofre, né? Porque se a gente é afetado por qualquer coisa, eles são também. A gente está dentro, né? A gente está no mesmo mundo. Todo mundo vai sofrer igual. Só que nós temos a esperança da vida eterna, da glória, de nunca mais sofrer, de nunca mais chorar. E agora eles, que além de sofrer aqui, ainda vão sofrer para sempre na eternidade.
Então, se já está difícil para nós, imagina para eles. É isso que Pedro diz. Se é o justo é o justificado, é o que aceitou Jesus, é o que recebeu a Cristo. Se para o justo é difícil, o que vai ser do ímpio e do pecador? Então, nós passamos momentos difíceis, mas tendo sempre a certeza da eternidade. E o ímpio vai sofrer aqui, ainda vai sofrer para sempre, gente. Não tem assim, né? Não vai ser temporário, não vai queimar só um pouquinho, é para sempre. É para sempre. Então, nós precisamos permanecer firmes com Jesus. Nós precisamos sim nos lembrar disso. E aqui eu pergunto para você mais uma vez. Por que você está sofrendo? Por que nós estamos sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Se for por Cristo, se você está sofrendo por amor a Cristo, porque você decidiu seguir a Cristo e agora ninguém mais quer ser seu amigo, porque todas as amizades que você tinha já não combina mais, fica tranquilo. Fica tranquilo que vai valer a pena. Se for por desobediência, se você está sofrendo porque você tomou uma decisão errada, porque você fez alguma coisa que não era para você ter feito e agora você está sofrendo as consequências disso, ainda dá tempo de se arrepender. Não acabou. A vida não acabou agora. Não é o fim. Enquanto você estiver respirando, enquanto a vida é esperança. Então ainda tem esperança. Ainda dá tempo de você se arrepender. Dá tempo de você voltar, dá tempo de recomeçar. Não importa onde é que você parou e como. O que você fez de errado um dia. Não importa. Ainda dá tempo de recomeçar. Ainda há tempo de se arrepender. Agora, caso contrário, caso você não se arrependa, caso você decida não retornar, meu irmão, é só o começo da dificuldade, é só o começo da dor, porque vai sofrer para sempre. É para a eternidade. E o sofrimento na nossa vida, gente, não é punição. Ai, Deus ficou bravo comigo, toma uma luta. Ai, eu acho que Deus hoje não está num dia bom, mandou muita dificuldade. Não, o sofrimento não é punição. Então, que a gente pare de reclamar, né? Porque está tudo difícil. Vamos parar de reclamar um pouco, vamos dar uma analisadinha aí, vendo, né, onde que a gente precisa se arrepender, que ponto que a gente precisa dar uma consertada. Vamos voltar, porque ainda dá tempo. Jesus está às portas, mas enquanto o dia não chega, ainda dá tempo de nós nos arrependermos. Paulo pede 3 vezes para o Senhor, para tirar o espinho da carne dele, né? Passa esse sofrimento, ele devia sofrer com esse espinho. E o que Jesus diz? Por 3 vezes ele pede. E Jesus diz, não, não e não. Não vai passar o sofrimento. Não é isso que era Paulo, né, gente? Olha quem que era Paulo. Quem que é Paulo perto de mim? Meu Deus do céu, eu não tenho nem como pedir para Deus passar de mim esse cálice. Não dá. Então, Jesus também, o próprio Filho, pediu por 3 vezes, passa de mim esse cálice. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E o que Jesus responde? O que Deus responde para ele? Não. Vai ter cruz. Vai ter sofrimento. É sobre isso. Se nós somos co-participantes com Cristo, nós vamos sofrer também. Assim como ele sofreu, nós também vamos sofrer. E por último, no verso 19, ele diz, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Ou seja, gente, tem um sofrimento de acordo com a vontade de Deus. Tem um sofrimento de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos sofrer de acordo com a vontade dele. Né? Nós precisamos crescer, amadurecer, nos achegar mais perto dele. E nós devemos confiar nele. Ele é o fiel Criador. Ele é o nosso Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que a gente precisa. E também eu não quero que você pense aqui com essa palavra
que a vida do crente é só luta e dificuldade. Aqui eu estou falando que nós passamos por momentos difíceis e como nós devemos nos comportar e agir, como que a gente deve pensar. Mas, gente, a vida do crente não é só luta. Tem momento de glória. O Senhor disse que se nós formos obedientes, nós vamos fazer o quê? Comer do melhor dessa terra. Nós vamos ter uma vida boa. Vai ter momentos bons também. Não é só dificuldade, senão parece que servir a Cristo é um martírio. Mas vai ter momentos bons, mas eu quero lembrá-los aqui, o que eu estou querendo explanar para vocês hoje é sobre quando o momento ruim vier, quando o dia mal vier, quando o sofrimento vier. Eu queria que você refletisse sobre o seu sofrimento, sobre o que você está passando, né? O que tem causado isso, se foi um ato de desobediência. Eu queria que você entendesse também que quando chegar o sofrimento, às vezes você pode estar passando por nada agora. Às vezes a tua vida pode estar até mais ou menos tranquila. E quando esse dia chegar, onde que tem que estar a nossa esperança? Onde que tem que estar a nossa confiança? Aonde nós devemos nos alegrar? Em Cristo. O nosso fiel Criador. O que eu vivo aqui, a dificuldade que eu passo aqui, as lutas que eu passo aqui, não é para me colocar distante dele, não é para me manter longe dele, é para que nós nos acheguemos mais a ele. Então ele não vai te dar uma prova que é para você ficar bem longe dele. Porque muitas das vezes, a gente tem eu tenho que cuidar do que eu vou falar aqui, dessa teologia, né, da prosperidade, e que parece que quando você vem para Jesus, apagou seus problemas. Acabou. Não, você não vai mais sofrer. Você vai ter tudo que você quer. É só eu determinar. Eu não aceito isso na minha vida. Gente, é um evangelho mais ou menos pela metade. E não é essa a verdade. Não existe eu determino que amanhã vai ter 200 mil na minha conta e não vai ter. Sinto te informar. Não vai acontecer. Você pode determinar. Não vai. Não é isso. Não foi para isso que Cristo morreu. Não, é muito pouco ele morrer para que você tenha uma vida tranquila e não passe por sofrimento nenhum. Não é sobre isso. O que a gente vive aqui não é para nos colocar diante dele, longe dele, distante dele. É para que nós nos acheguemos cada vez mais perto dele. E ele finaliza com: e pratiquem o bem. A gente ainda tem que praticar o bem. Para quem te calunia, sabe, para quem mentiu sobre você. Ai, gente, quem já foi caluniado assim na sua reputação? Gente, isso dói na alma. Quando a pessoa fala uma inverdade sobre você que diz respeito ao seu caráter. Isso é terrível. Já sofri por isso. Já sofremos por isso. Né? Por falar coisas a respeito do nosso caráter e de quem que não era verdade. Isso dói tanto. Mas para essas pessoas que te caluniam, que um dia falou em verdade sobre você, que te persegue, pratique o bem. Seja generoso. Ame essas pessoas. Aos Gálatas, Paulo diz: não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Todos nós sofremos, todos temos uma dificuldade, todo mundo tem um espinho na carne. Mas como que a gente está lidando com isso? Isso está nos fazendo nos chegar mais perto de Jesus? Eu não queria que você se desanimasse na sua primeira dificuldade, porque quando a gente vem a Cristo, às vezes na nossa primeira dificuldade a gente desanima, né? Pensar, ai, Jesus nem me ama tanto assim. Ai, não, esse Jesus não é tão amoroso. Mas entenda, nós vamos sofrer dificuldades. E não estranhe, não ache que é alguma coisa de errada que você fez quando vier a dificuldade na sua porta. É esse fogo que vai te purificar e te fazer chegar mais perto dele. Eu queria que você se colocasse de pé.
E nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você refletisse sobre como que está a sua vida, sobre as causas do seu sofrimento. E mais uma vez eu vou dizer, se for por uma desobediência, por um caminho errado que um dia você tomou, ainda há esperança. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar. Ajusta, Senhor, cada dia mais satisfeito em ti. Que o nosso olhar esteja em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou
momento, ó Pai, eu quero clamar a Ti, ó Pai. E eu quero pedir, Jesus, que o Senhor ajuste a nossa visão, ó Pai. Que a partir de hoje nós tenhamos uma nova perspectiva das nossas dificuldades, ó Deus. Que nós tenhamos uma nova visão, Jesus. Nos transforma, ó Pai. Muda, Senhor, a nossa visão das nossas dificuldades e daquilo que nós passamos nesse mundo. Que nós possamos entender de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que a nossa alegria está em Ti, a nossa esperança está em Ti. E por mais que nós passemos por momentos tão difíceis, Senhor, nós temos em Ti a esperança da glória. Nós temos em Ti a esperança da vida eterna, Jesus. E nós sabemos que nós vamos viver contigo para sempre, e que lá não vai haver dor, lá não vai ter doença, lá não vai ter dificuldades. Lá, ó Deus, nós não vamos passar por tantas dores, ó Pai, por tantas angústias, Jesus. Ajusta a nossa visão, ajusta, Senhor, a nossa perspectiva, em nome de Jesus. Que nós tenhamos um novo olhar, ó Deus, sobre as nossas dificuldades, sobre aquilo que nós estamos passando, Senhor. E se há algo em nós que precisa ser ajustado, se existe algum sofrimento sendo causado por desobediência, que o Senhor revele, ó Pai. Espírito Santo, dê discernimento à sua igreja. Espírito Santo, dê discernimento ao seu povo. Que nós possamos nos arrepender, Jesus, de todos os nossos pecados, de todas as nossas decisões erradas. Porque nós cremos, ó Deus, que quando nós nos arrependemos, há renovo, há esperança. O Senhor é um Pai cheio de amor, ó Deus, que nos recebe de braços abertos, Jesus. Ajusta, ó Deus, alinha, Senhor, a nossa perspectiva, em nome de Jesus, ó Pai. Que o nosso sofrimento, eu creio, Jesus, que o que nós passamos aqui não pode ser comparado com a glória que ainda há de ser revelada. E nós almejamos esse dia, Jesus. Nós aguardamos esse dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Transforma o nosso coração, Jesus. Que nós tenhamos força e discernimento para passar por todos os momentos e por todas as dificuldades, ó Deus. Que nós possamos colocar nossa alegria em Ti. Que uma vez que nós já estivemos contigo, ó Deus, nada vai nos satisfazer. Não existe alegria desse mundo que vai, ó Pai, suprir a alegria da glória eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro com a sua igreja, em nome